Boa noite, estamos aqui novamente para o nosso bate-papo semanal e hoje eu recebo a Mariana Soares, carioca, que trabalha no Espaço Acaixa, no Rio de Janeiro, e ela vai trazer para nós um pouquinho da experiência dela de 20 anos com a yoga. Oi! Olá, boa noite. Boa noite! Então, nosso pessoal está chegando aí, Mariana. E acredito que hoje a gente tenha os teus convidados também, né? Tomara gente nova aí para prestigiar as nossas lives de quintas-feiras. Para quem não me conhece, então eu sou a Karina Oleksiuk, sou terapeuta transpessoal, criadora e facilitadora da Jornada do Alto Amor, que é um percurso feminino para as mulheres que desejam melhorar a própria autoestima. E essas lives das quintas-feiras têm o objetivo de nos trazer ferramentas que auxiliam nesse processo de cura. Então eu tenho chamado aqui mulheres maravilhosas, mulheres que eu admiro, cada uma com a sua ferramenta, para apresentarem então as suas bruxarias. E hoje eu tenho a Mari, carioca, querida, nos conhecemos numa formação em dança circular em São Paulo. E para mim é um grande prazer te ter aqui hoje, Mari, para trazer a tua experiência aí de 20 anos com essa prática milenar da yoga. Então, Karina, eu queria agradecer o convite e dizer que para mim é sempre um prazer falar dessa medicina, que é o yoga, né? Que me cura há 25 anos. Eu sou praticante, né, há 25 anos, dou aula há 20, mas que, assim, para mim é como se eu não existisse mais sem a prática, sabe? Assim, eu e a prática somos um. Sim. Então, o yoga é assim, imprescindível, né? E é legal a gente falar sobre isso, né? Do yoga como uma medicina, porque o yoga é prática, né? O yoga é a gente levar o que a gente vivencia, né? Na sala de aula, com o instrutor, com o professor, para nossa vida, né? Então, assim, é um caminho, um bom caminho, eu acho, né? Pra gente voltar para casa. Sim. Pode ser uma grande porta de entrada para a gente trabalhar com a nossa espiritualidade, né, Mari? Sim, com certeza. A espiritualidade na prática, né? Sim, A sim. espiritualidade não é religião, né? Que é o religare, né? Que é a reconexão. Sim, sim. Acho que isso é importante a gente deixar claro aqui, né? Porque algumas pessoas acreditam. Eu moro numa cidade pequena, né? Então, em Bituba, eu lembro que a minha irmã, que morou aqui, veio para cá muito antes do que eu, ela conta que lá no início, quando eles abriram o espaço, só há uns 10 anos atrás, mais ou menos, na escola onde o filho dela estudava, no aniversário, as crianças não vinham porque sabiam que os pais praticavam yoga e o pessoal achava que isso tinha a ver com alguma religião, né? Então eu acho que é legal a gente desmistificar isso também. Com certeza, com certeza. Então, o yoga é uma prática de atenção plena, né? De presença na ação, né? É a gente conseguir, através desse centramento, né, que ele nos dá a partir da respiração, a partir do movimento, né, do corpo, a gente conseguir essa atenção plena e levar isso para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, quando eu estou fazendo yoga, eu estou fazendo yoga. Eu não estou pensando em outra coisa, porque não dá para você estar numa postura trabalhando equilíbrio, força, flexibilidade, foco do olhar, respiração e tá pensando no jantar, né? Não dá. Sim, Então, assim, o yoga é muito interessante por causa disso, né? E o tempo todo eu chamo a atenção, né, dos meus alunos para isso, né? A importância da gente estar presente, né, na prática, né? Porque não adianta eu estar numa postura como Guerreiro 1, como Trikonasana e estar com a mente em outro lugar, né? O sim, que acontece? Quando eu tô com a mente em outro lugar, eu tô com a minha energia em outro lugar, né? Então, o meu prana, minha energia vital, está em outro lugar.
Ao passo que o yoga faz com que você perceba que quando você está com a mente, né, desconectada do seu corpo, né, pensando em outra coisa, enquanto o corpo está fazendo outra, né, você está sem a tua energia vital ali, sem a tua presença, né? Então é muito bom quando a gente consegue, né, através da prática, perceber isso, né? Assim como o Mindfulness fala pra gente, né? Lavar a louça meditando, né? Atenção plena na louça, não é para ficar pensando, né? O que você vai, a agenda do dia durante o lavar a louça. Lavar a louça é lavar a louça, né? Estar ali presente na ação, né? E isso, nesse momento que a gente está vivendo, é imprescindível, né, Mari? Porque as pessoas, até em função da gente estar mais tempo na frente de uma tela de computador ou de celular, a gente percebe que estamos mais dispersos. Né? A gente esquece mais as coisas, a gente está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra e derruba. Né? Às vezes está lavando louça e já pensando né, no trabalho, tem que voltar para a sala de trabalho e derruba uma caneca, ou enfim, a gente se percebe mais agitado. Né? Então, se a gente consegue trazer essa atenção plena da qual tu fala, da prática, né, do exercício, daquele momento que está na aula pro dia a dia, a gente tem um ganho de energia muito grande, né? Com certeza, com certeza. Então, eu vou falar um pouquinho do meu... Eu acho que as pessoas já estão chegando aí. Falar um pouquinho do meu caminho, né? Ó, No yoga. melhor professora de yoga do mundo, estão dizendo aqui. Ó. Nossa, mãe! Que responsabilidade! Eu não quero ser nada, Pois é. quero ser só uma instrutora de yoga. Então, conta para nós como é que tu chegaste na yoga, Mari. Então, eu tive uma autorresponsabilidade muito cedo, né? A minha filha, eu acho que tá aí, ó, a DJ Ana Gallery. Eu tive uma responsabilidade muito cedo, que foi uma gravidez aos 19 anos, né? Então, quando eu engravidei da minha filha, da minha primeira filha, eu fui buscar o yoga, né? Eu sempre fui uma pessoa, sou ariana, né? Então, como boa ariana, eu gosto muito do trabalho corporal, né? Então, eu fiz dança minha vida inteira, eu fiz capoeira minha vida inteira, né? E aí, quando eu me vi grávida aos 19 anos, eu falei, agora eu tenho que buscar uma atividade que eu possa fazer, né? Durante toda a minha gravidez, porque não dá para fazer capoeira a gravidez toda, não dá para fazer dança a gravidez toda, né? Então, vou ter que encontrar uma atividade que seja, né? E aí fui para o yoga. E para minha surpresa, a minha primeira experiência com yoga foi a prática mais energética, né? Mais o corpo prânico. Então, eu fazia uma aula de yoga integral que trabalhava muito os chakras, né? Então, a gente chegava na aula, fazia uma respiração, fazia meditação, ia trabalhando o alinhamento dos chakras, fazia algumas posturas bem suave, né? Uma prática bem suave, e tudo com esse objetivo do realinhamento da energia, né? Do prana. E aí eu comecei com essa professora, que é uma professora, sabe daquelas professoras antigas? Eu acho que na época que eu comecei, há 25 anos atrás, ela já tinha uns 70. Então, ela era do yoga, assim, sabe? Há muito tempo. E aí eu fiz durante a gravidez toda com ela, e depois a minha filha nasceu, né? E eu nunca mais parei de praticar, né? Assim, lógico que com um filho pequeno, aquela coisa toda, nesse período eu estava entrando na faculdade, então foi faculdade, filho e né, os cuidados com a casa, então foi um início de vida adulta bem intenso, né, para uma mulher de 19 anos, né, de 20, né, quando ela nasceu. Mas eu nunca mais parei a prática. E ao longo desses 5 anos, eu comecei a estudar bem profundamente o yoga, né? Fui fazendo as formações, né? Na verdade, assim, antes disso, já estava esquecendo de falar da coisa mais importante, né? Mas eu comecei a estudar o yoga lendo, autodidata e fazendo a minha prática, né? Só que um belo dia, quando eu estava fazendo, sou jornalista de formação, né? Eu fui fazer uma entrevista com o professor Hermógenes, né?
E quando eu cheguei para fazer essa entrevista, até estava contando isso para a Karina, isso me emociona até hoje, eu arrepio inteira. Eu cheguei na casa do Hermógenes, ele morava lá na Praia do Flamengo, num prédio enorme aqui no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei lá e ele me atendeu. Ele veio até a porta me atender. E ele me deu um abraço. E eu fiquei naquele abraço. E eu, como se eu tivesse, sei lá, eu não estava mais ali e ao mesmo tempo estava ali, mas estava numa conexão muito profunda. E quando desfez o abraço, eu, sabe assim, quando você respira quase um renascimento? Sim. Uma morte, um renascimento. Eu não sei se a minha conexão que tá ruim ou se é a sua, mas tá uma coisinha assim girando. Tá girando, mas a gente tá te ouvindo. Ah, então tá bom. E aí a gente teve, né, uma entrevista linda, foi assim, ele me recebeu de uma forma tão amorosa, que eu falei, gente, isso é o yoga, né? Essa pessoa é o yogi, referência, né, que a gente tem no Brasil, né, uma das mais referências. Eu falei, gente, apaixonei. Ali foi incrível. Ele me deu todos os livros dele e virou colaborador do site que eu trabalhava. E foi assim uma relação assim de muito amor mesmo. Parecia que eu tinha ganho naquela noite um avô cheio de sabedoria para me guiar nesse caminho, né? E dali eu comecei a estudar. Foi assim um entusiasmo, né, maior. E você acredita, Karina, que ao longo desse tempo que eu comecei a estudar e fazer as minhas formações, eu fiz várias formações, vou falar um pouquinho sobre como começou isso, mas eu sonhava todas as noites dando aula de yoga. Era uma coisa, eu falei, gente, eu tô aprendendo de um outro lugar, né? Eu tô indo pra outra dimensão, né? Ou recordar, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver, né? Eu acho que a gente traz, né, de outras vidas, né? Quem acredita nessa alma que é ilimitada, né? Que tá sempre aí se evoluindo, né? Vindo para evoluir. E aí eu dei muitas aulas no astral, assim, sei lá, em outro lugar. Mas, voltando aqui, né? E aí eu comecei. A primeira formação que eu fiz foi de yoga terapia. Foi o Dakshina Tantra Yoga com Paulo Murilo, que é um mestre ex-marido da Glória Arieira, que é mestre de Vedanta e tudo. E aí eu fiz essa formação de yoga terapia que também trabalha muito essa questão dos chakras. É uma prática mais individual. É uma prática, cada aluno tem a sua própria série, né? Então, comecei aí. E daí, eu fui fazer a Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma prática totalmente física, corporal, intensa para o corpo, assim, sabe? Um alto desafio, assim. Sim. E aí, do Ashtanga, eu fui fazer o Iyengar Yoga, que é uma prática que trabalha mais o alinhamento, a biomecânica. Então, isso foi me dando, né, vários panoramas, né, do yoga. Né? Então, eu fui encontrando todos esses métodos, né, essas técnicas e, ao mesmo tempo, fazendo a minha conexão assim, com o que eu acreditava ser o yoga. Né? E aí, há 15 anos atrás, eu encontrei também a minha mestre espiritual, que é a Guru Maiti de Vilassananda, que é a mestre espiritual do caminho de Siddha Yoga. Ela é uma indiana e assim foi a primeira mulher da linhagem dela a se assumir como mestre, né, de um caminho espiritual. E aí eu acho que foi o primeiro mestre que eu fiz assim, agora eu vou baixar a cabeça, né? Porque eu sempre acreditei que o mestre está dentro, né? Que nós somos discípulos de nós mesmos, né? Do nosso ser, né? Do nosso eu superior. E que Deus está dentro. E aí chega a Guru Mai com todo esse feminino ancestral que ela traz e fala assim para mim, né? O coração é o centro de todos os lugares sagrados. Vai e passeio por lá. E aí foi lindo, né? Essa conexão. Então, há 15 anos também eu tenho essa prática, que é uma prática muito mais da meditação, né? Desse autoestudo e desse estudo das virtudes do ser. Então eu coloquei tudo no caldeirão como boa bruxa, né? Coloquei a yoga terapia, coloquei o Ashtanga Vinyasa Yoga, a Iyengar Yoga, coloquei o Hatha Yoga, coloquei o caminho de Siddha Yoga, a meditação, tudo que eu vivenciei
E aí fui trazendo pitadas de outras formações que eu fui fazendo, a terapia transpessoal, a constelação familiar, fogo sagrado, né? E aí fui a Ayurveda, né, que é a medicina indiana. Então todas as outras formações foram entrando também no caldeirão para eu trazer, né, o melhor de mim, né, lapidar esse diamante bruto e estar totalmente presente na prática que eu ofereço hoje. Eu acho que um grande diferencial hoje de um professor de yoga é estar presente. Porque isso é um grande desafio, inclusive para o professor de yoga. Né? Você estar totalmente presente no que você se propõe a fazer é um grande desafio, né? Porque afinal a gente está com a mente cheia de questões, de pré-ocupações, né? De questões que aconteceram ali há 1 dia, 2 dias no passado, né? Então toda essa carga emocional, as nossas crenças, os nossos padrões, né? Tudo isso faz com que a gente se desconecte desse estado de presença, de conexão, né? Então, um professor, um bom professor, eu falo para os meus alunos, eu dou aula há 12 anos no curso de formação de professores, né? E eu falo para eles, o mais importante numa sala de aula, né, para vocês que querem ser instrutores de yoga, é a presença. Porque não adianta você fazer pirueta, não adianta você, né, demonstrar ali, isso é ego, né? Sim. Demonstrar que você sabe fazer todas as coisas, isso é ego, né? E o yoga não é isso, o yoga é a presença. Porque quando você está presente, né, a gente sabe que existe um campo de energia. Tudo é energia, nós somos energia, os nossos alunos são energia, né? Então, quando você está presente, você sente o campo. E é como se a aula flui, né? A aula flui porque você está sentindo ali o que o aluno está precisando, você está sentindo ali que é o momento da gente fazer mais tempo de permanência, ou que é importante fazer um fluxo ali naquele momento para liberar alguma energia, né? Então as minhas aulas têm muito esse conteúdo, assim, sabe? Desse campo que está acontecendo, né? Inclusive, quando entrou a pandemia em março, eu falei, ai meu Deus, vou ter que dar aula online. Eu sou apegada ao presencial, tinha essa questão, para mim sempre foi bem difícil, sabe? Essa questão de estar no online. E eu gosto da presença, eu gosto de estar olho no olho, eu gosto de sentir. Sim, eu acho que para todo mundo, né, Mari, que trabalha de uma forma vivencial, foi esse grande desafio, né? Como que eu vou fazer agora? Exatamente. Mas foi assim uma quebra de paradigma linda também, né? Porque às vezes a gente tem ali uma ideia fixa de determinada coisa e quando você experimenta, você fala, uau, por que eu não fiz isso antes, sabe? Porque é isso, né? Eu tive, primeiro, né? Eu tive a oportunidade de receber alunos meus que estão morando na Austrália, estão morando na Inglaterra, estão morando, sabe, na Bahia, em São Paulo, né? E eles ficaram tão felizes, assim, Mari, eu vou poder voltar a fazer suas aulas, sabe? De presente. E para mim um presente poder tê-los também, né? Já que eles estão à distância. E eu comecei a entender, né? A entender não, porque eu já sabia, né, mentalmente, mas eu comecei com a experiência, com a vivência, a perceber que é isso, o que eu acabei de falar, que tudo é energia, a energia tá aqui, eu e você, eu tô sentindo o teu campo daqui, né? Às vezes eu sinto o teu coração bater. E as pessoas que estão entrando aí, estão falando, estão participando, eu também estou sentindo, sabe? Essa energia, esse fluxo de entra, sai, e alguém fala alguma coisa. Né? Sim, a Maf Tavares está dizendo, Mariana é puro amor. Ai, você que é, Fefe, maravilhosa. Ai, então, e é isso, né? Então, esse falando em amor, né? Essa frequência, essa energia que a gente vibra quando tá na conexão, quando tá na presença, é o amor, né? É o amor em ação, né? Sim. Então, não é porque tá presencial ou não presencial que esse amor deixa de existir, né? Então, esse amor tá aí, tá vibrando, o fluxo. Hoje eu fiz uma meditação e aí eu pedi pro meu superior falar assim, me dizer o que eu precisava compreender para vibrar numa frequência daquilo que eu acredito, né?
Então, hoje eu estou num projeto que é um projeto de permacultura com cura, né? O permacura, que é trazer para as pessoas uma reconexão com a terra, uma reconexão com ela mesma, né? Para cada um, uma reconexão consigo mesmo, através do yoga, da meditação, das terapias, né? Da dança circular, né? Onde a gente se conheceu, que é uma ferramenta incrível. E esse contato com a natureza, essa reconexão, né, com a Mãe Terra, né, com essa floresta toda, com as árvores, as montanhas. A gente perdeu isso, né? A gente está cada um dentro do seu quadradinho, né, que eu chamo da individualidade coletiva, né? Então a gente se desconectou um pouquinho da natureza. E aí hoje eu estou nesse projeto e percebendo, né, que essa reconexão é fundamental. E aí eu pedi para o meu eu superior o que falta para o meu coração sintonizar, né, essa batida, né, como se fosse essa frequência do que eu quero para mim, né, do meu sonho, do meu projeto de vida, né? Porque a gente passa uma vida inteira, né, Karina, trabalhando pelo sonho dos outros ou deixando o nosso sonho sempre de lado, né? A gente faz tudo que tem que fazer e a gente olha, agora eu não tenho tempo pro meu sonho. Aí faz mais um pouquinho, daqui a 5 minutos pro meu sonho, né? É assim, né? E a gente perde muito da nossa vida, né? Alimentando o sonho de outra pessoa e não alimentando o nosso próprio sonho, né? E aí eu pedi pro meu superior. E aí o ensinamento que veio para mim é isso, né? Quando eu tô presente no agora, eu me conecto com tudo. Eu tô aqui, ó, eu sou um com todo. O yoga fala isso, né? O yoga é essa reconexão, né? Então, é o eu individual, né? Com esse eu maior, né? Que é o todo, que é o planeta Terra, que é o universo, que é o cosmos, né? Então, a partir desse eu indivíduo, eu consigo estabelecer essa conexão. Mas como um eu indivíduo cheio de questões emocionais vai se reconectar com alguma outra coisa? Você toca na planta, ela murcha, né? Porque você está com a energia tão carregada que você fala, ih, essa planta não gostou de mim. Você até desiste. Não é verdade? Então, é esse trabalho de lapidar esse diamante bruto, que é o yoga também, né? Tem as terapias todas, mas assim, falando do yoga, né? Então, a gente chega numa aula de yoga, ai meu Deus, e agora? Esse negócio de on, né? Eu tinha uma Será aluna... que é para mim, né? Será que eu vou ter paciência de ficar ali sentado? Exatamente, eu sou muito ansioso, eu não vou conseguir, eu sou muito encurtado, não tenho aula... Os meninos falam sempre isso, eu sou muito encurtado, nunca vou fazer yoga. Por isso que tem que fazer yoga. Para desencurtar, para trabalhar o feminino dentro, né? Porque a gente tem o feminino e o masculino dentro. O feminino Sim. É o flexível, é o passivo, é o acolhedor, né? E o masculino é força, é resistência, né? Então a gente vai buscando esse equilíbrio dentro do feminino e do masculino através da prática do yoga, das posturas, das respirações que trabalham as narinas alternando, né? Então, assim, todo mundo fala isso, mas eu tinha uma aluna que ela chegava, ela era cantora super famosa, assim, e aí chegava, era muito engraçado, parecia uma criança, era aquele mulherão, toda cantora e tudo. Quando sentava para cantar o on, ela começava a gargalhar, mas ela ria. O marido dela olhava assim, ai, meu Deus, não acredito, né? Então, assim, o mantra on, né, ele é o som do universo, né? É o som primordial, né? Então, tem estudos, né? Depois, quem quiser se aprofundar. Então, a gente canta o mantra no início da aula. Para o quê? Para mudar a frequência vibratória, para harmonizar o ambiente, né? Então, eu canto Om, eu canto muitos mantras, eu canto até, às vezes, música dos orixás, eu canto o que eu sinto na hora, né? Música indígena. Então, hoje eu tenho essa licença poética de cantar o que eu quiser para harmonizar a minha aula. Mas, em geral, são mantras, né? De vez em quando eu dou uma escorregadinha, assim, para cantar um pouquinho o que eu estou sentindo. Mas, em geral, são os mantras, né? Então, o yoga tem isso. Você chega numa aula, o professor, né, o instrutor que teve uma formação, né, mais, não diria tradicional, mas mais alinhada com a essência, né, do yoga,
ele vai propor um centramento, né? Da gente chegar, da gente se observar, se perceber. 5 minutos de aula fazendo isso, você já, opa, mudou a frequência. Mudou a vibração. Não está mais pensando, não está mais preocupado, não está mais ansioso. E aí, depois que você chegou para a sala, você vai fazer um respiratório, você vai cantar o OM, você vai fazer, né, esse centramento maior. E aí começa a prática das posturas, né? Então, todos são bem-vindos numa prática de yoga. Todos, né? Existem restrições físicas? Sim, lógico. Se um aluno tem uma questão física, tem uma lesão no joelho, uma lesão no ombro, na cervical, ele tem que chegar para o professor antes de começar a praticar e dizer, olha, eu tenho isso, explicar, conversar antes, porque tem várias variações, né, de posturas que o aluno pode fazer. Por exemplo, sentar. Eu tô sentada aqui, né? Tipo, eu tô sentada assim, só sei sentar assim. Até na cadeira eu sento assim, eu não consigo sentar com as pernas para baixo. Eu não sei, causou um defeito de fábrica a prática do yoga. Eu só sento com a perna cruzada. Mas assim, até o sentar para meditar, as pessoas acham, meditar é sentar em lótus e ficar sem se mexer. Não existe isso, né? Isso é um conceito, é um paradigma rígido em relação à prática do yoga. Lógico que existe uma postura mais adequada para a gente sentar para meditar, porque isso vai interferir no fluxo de prana, de energia vital na sua coluna, né? Porque os condutos sutis por onde circula o prana passam na sua coluna vertebral, né? Os nadis principais. E distribuem o fluxo de energia de prana por todo o seu corpo. Mas, se você precisa sentar na cadeira porque a sua coluna não aguenta, senta na cadeira. O importante é a gente buscar esse alinhamento, a coluna reta e praticar. Eu tinha uma aluna que estava com a mãe com Alzheimer e a mãe fazia deitada na cama. Era lindinho, porque ela conseguia, sabe, entender e fazia até o OM, assim, no início, sabe? E deitadinha lá, escutando, com o olhinho fechado, relaxada. E assim, melhorou muito o quadro dela durante esse tempo que ela estava praticando, sabe? Então é isso, assim, existem muitas possibilidades, né, da gente praticar yoga, independentemente do corpo que você tenha, do estado mental, da sua atitude, né? Então tudo é um trabalho, é prática. É diferente da medicina tradicional, que você vai lá no médico, tô com dor aqui, ele vai lá, passa um remédio, passa um exame, você vai lá e faz, né? O yoga não, é um processo, né? Depende da tua prática, depende da tua disciplina. Você tem uma experiência sobre isso também, né, Karina? Sim, eu pratiquei bastante tempo yoga. Eu parei um pouquinho antes da gente se conhecer. Eu fui para um festival de dança, quebrei o pé. E aí fiquei um tempo fazendo fisioterapia, enfim. E aí acabei, como meu esposo é instrutor de Tai Chi, acabei migrando para o Tai Chi. Mas a yoga foi muito importante na minha vida, em especial eu lembro quando eu passei por um processo depressivo e a única coisa que eu não deixei de fazer naquele período foi ir à aula de yoga. Eu ia às 7h30 da manhã praticar e quando eu estava dentro daquele espaço, parecia que eu estava num plano paralelo. Eu me sentia fora dos meus problemas, fora do mundo, totalmente em paz. E foi uma experiência maravilhosa, assim, porque realmente quem já passou por processo depressivo sabe que a gente não tem vontade de fazer nada, né? E a yoga me trazia, assim, aquela ilha de serenidade ao longo da minha semana. Foi muito importante. Então, daqui a pouco a gente vai experimentar nos 15 minutos finais, vamos experimentar um pouquinho a meditação, né? Uma meditação breve, mas que todo mundo pode fazer para vocês sentirem um pouquinho o efeito, né? Sair dessa live assim, uau, esse negócio funciona mesmo. Eu queria te perguntar isso, porque a gente conversando ontem, tu me falaste a respeito da meditação e yoga, né? Que quando tu estás no curso de formação, quando tu estás como professora, a importância de levar isso para os seus alunos, que não existe um praticante de yoga sem meditação. Exatamente. Então, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Que o objetivo principal da prática do Hatha Yoga, né? Porque o Hatha Yoga é a prática física do yoga.
né? Que inclui, lógico, todos os corpos, as respirações, né? A concentração, né? Porque são assim, o yoga são 8 corpos, né? Que formam o yoga, né? Então a gente deveria começar, mas no Ocidente é tudo meio trocado, né? A gente deveria começar o estudo do yoga pelos yamas e niyamas, né? Que são os condutos éticos, né? De como a gente se comportar, de como a gente se observar, de como a gente agir no mundo, atuar no mundo, né? Os éticos e os filosóficos, assim, né? Por exemplo, vamos falar de um yama e de um niyama. Um yama é um conceito que é bom, assim, não roubar, por exemplo, né? A parigraha, não roubar. Então, eu sei que eu não posso ficar com inveja, né, do que o outro tem. Eu não quero, né? Então, assim, esses conceitos, né, condutas para a gente ser uma pessoa, uma boa pessoa para o mundo, né, para a gente mesmo, para o mundo à nossa volta, é por onde a gente começa. E vamos falar de um yama, Ishvara Pranidhana, que é você oferecer tudo para Deus, né? Então, assim, você vive uma vida em que, por exemplo, você vai se alimentar, você antes oferece para Deus, agradece e oferece a comida, abençoa essa comida, né? Tudo que você faz na sua vida, o seu trabalho, a sua família, né? É oferecer agradecendo a Deus, né? Deus que eu falo é essa grande divindade. Essa divindade, essa energia maior, né? Criadora, né? Então a gente deveria começar pelos yamas e niyamas, né? Aí depois o segundo passo seria os asana, né? As posturas, depois os pranayamas, que são os respiratórios, depois dharana, que é concentração, depois dhyana, que é a meditação, né? Então, acho que faltou alguma coisa. Yama, niyama, asana, pranayama, dharana, dhyana, faltaram 2, espera aí, deixa eu lembrar. Deixa eu ver. Bom, daqui a pouco eu lembro. Pratyahara, que é o foco, atenção, e tem mais um. Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas são 8 corpos, né? O yoga. Então a gente vai aprendendo, né? Que cada um desses corpos do yoga vão levando você a esse estado de yoga, que é esse estado de moksha, né, que chama no yoga de iluminação, né? E a iluminação não é a iluminação de deixar o corpo se iluminar e virar Buda, né? Iluminação são gotas de consciência diária, né? O yoga é um estado de consciência, assim como o amor é um estado de consciência, são estados de consciência, né? Então, a iluminação são os momentos de consciência que a gente pode ter no nosso dia, de presença, né, de conexão, né? Então, tô falando disso para falar da meditação. Então, todos esses corpos, né, do yoga levam a gente à meditação, que é o que a gente vai alcançar no 8º corpo, que é a moksha, a liberação, né? Então, assim, o objetivo da prática do Hatha Yoga, dessa parte mais física, é o quê? Preparar o nosso corpo e a nossa mente para a meditação. Porque você já pensou sentar para meditar com dor na coluna? 2 minutos. Ai, meu Deus, que dor na lombar, vou ir embora daqui. Esse negócio de meditar não é para mim. Não é assim que a gente vai falar? Aí você sentou para meditar, aí o joelho dói. Ai, meu joelho, não dá para sentar. Isso não vai ficar 1 minuto sentado, né? Então, a gente precisa o quê? Trabalhar esse corpo físico, né? Então a gente vai lá, alonga, estica, puxa, pá, torce, né? Libera energia, libera o fluxo de prana no corpo, abre espaço interno, né? Para você poder, quando sentar, você... agora tá gostosinho. Agora eu consigo ficar aqui um pouquinho dentro de mim, né? E aí, por que o asana, né? Yoga Sukha Asana, né? Que é uma postura firme e confortável, né? Por que ele vai... como a gente torna o asana, né? As posturas firmes e confortáveis, fazendo esse trabalho, né?
Por que que asana a tradução é uma postura psicofísica, né? Psicofísica, ela trabalha a psique, ela trabalha o nosso corpo mental e emocional, né? Então, toda vez que eu estou torcendo o meu corpo físico, eu estou movimentando energia em todos os outros corpos. Eu estou aqui com a minha mente, ó, focada na torção, na respiração. Eu estou movimentando a energia de cada um dos chakras dos centros sutis vão falar de estados de consciência, né? Então, a gente vai movimentando essas energias. Tanto que tem aula que aluno chora, tem Sim. aula que catarse, tem de todo tipo de experiência, né? Por isso também que eu fui, além do yoga, que eu fui buscar as terapias, que eu fui buscar mais ferramentas para me ajudar a estar nesse campo, né? Claro. Na presença e poder, né? Então, a gente vai movimentando, então, esse corpo físico, vai movimentando esse corpo psíquico, né? E esse corpo prânico, esse corpo energético, através da respiração, né? Então, a gente vai mexendo aí. Para quê? Para chegar nesse corpo mais espiritual, mais etéreo, mais sutil, né? E aí acontece essa reconexão com a essência que todos somos, né? Esse ser divino que habita cada um de nós, né? Então, quando o Guru Mai fala o coração é o centro de todos os lugares sagrados, vá e passeie por lá, é um convite à meditação, né? Então, o que o Hatha Yoga faz? Prepara o corpo e a mente para você sentar e fazer essa conexão profunda, né? Então, no início, é um grande desafio, né? Porque, principalmente para quem não tem a prática do Hatha Yoga, porque a mente, o corpo tá ali, cheio de questões, né? De energia bloqueada, né? Porque a gente se alimenta mal, porque a gente pensa besteira, porque a gente se relaciona com pessoas que às vezes não são bem legais, né? E aí esse emaranhado de campos, né? De experiências de vida vão deixando a gente meio que bloqueado, intoxicado, né? Então a gente precisa estar o tempo todo botando essa energia em movimento, né? Para se purificar, para poder chegar na hora que vai meditar, fazer a conexão, né? Então por isso que a prática do Hatha Yoga é tão importante, né? Além dela trazer flexibilidade para o corpo, trazer estabilidade, equilíbrio, né? Força, resistência, ela fortalece, ela deixa o corpo assim, sabe? Pronto para a vida, sabe? Sim, pronto. E isso eu achava interessante, né? Porque na época que eu fazia yoga, eu não fazia academia. E a Hatha Yoga, ela modela o corpo. Então a gente fica com a musculatura, sente ela firme, sente força, né? Sente essa energia. E aí eu lembro que uma vez eu fui para a ginecologista, ela disse, tu pratica atividade física? Eu disse, sim, eu faço yoga. Não, mas yoga não é exercício físico. Todo mundo fala isso. Aí os meus alunos falam, vai fazer uma aula da Mariana para ver. Chaturanga, sobe, desce, cobre, cachorro, e pai, pum, e pump. No final, morreu. Chapa. Porque é isso, né? E é bem interessante isso que você falou, né? Porque agora na quarentena... eu tenho sentido, lógico, que as pessoas estão bem mexidas, né? 7 meses em casa, muita coisa acontecendo. Aí chegam para aula, eu pergunto, e aí, como é que tá a energia? Aí todo mundo assim... Aí eu dou aquela aula, né? Sobe, desce, vai, pum. No final tá todo mundo, e aí? Tá todo mundo bem? Ótimo. Vamos gastar essa energia ruim aí, vamos, né? Movimentar essa energia para poder, né? Vibrar numa outra frequência, porque essa Sim. daí o coronavírus já está fazendo a gente vibrar. Vamos mudar o padrão vibracional, vibrar em outra frequência, né? Sim. Mari, antes da gente começar a nossa meditação, eu queria te perguntar ainda sobre esse trabalho das virtudes que tu falaste, que eu achei bem interessante. Sim. Então, olha o outro falando maldade da aula, né? Esse trabalho das virtudes é um trabalho que eu uso, né, nas minhas aulas, que tem muito a ver com o caminho de Siddha Yoga, né? Com toda essa sabedoria que eu adquiri. Eu fui para a Índia, fiz 5 retiros de silêncio lá em Siddha Yoga, né, no Ashram de Siddha Yoga em Ganesh. E foram assim retiros transformadores para mim,
né? O primeiro retiro que eu fui, eu abri o Espaço Akasha, né? Um espaço que eu sou guardiã há 10 anos, aqui no Rio, né? No Maitá. E assim, Guru Mai sempre fala isso pra gente, né? Que o trabalho do yoga é lapidar esse diamante bruto. É a gente se reconectar com os nossos tesouros interiores, que são as virtudes, né? Então, o que eu faço? Todo mês eu trago uma virtude para ser trabalhada. Então, a gente trabalhou recentemente a autoconfiança, a essência da autoconfiança, a essência da liberdade, a essência da coragem. Esse mês a gente está trabalhando a essência da entrega. Um grande desafio, né? É Depois verdade. da pandemia, trabalhar a entrega, né? Sair do controle, sair desse medo que a gente está, né? E se entregar a esse fluxo do universo. Afinal, a nossa alma, quando resolveu vir, ela aceitou viver tudo que tinha para viver para evoluir. E a gente está vivendo tudo que a gente precisa para evoluir nessa pandemia também, nesse retorno para casa, né? Em todos os E aí sentidos. pode ser um momento de grandes aprendizados, né? A partir do momento que eu me entrego para isso e digo, seja feita a tua vontade, que eu possa estar inteira nesse processo para aprender o que eu tiver que aprender. Quando a gente olhar para trás, lá adiante, a gente vai ver que muita coisa mudou e com certeza para melhor. Com certeza. Mas para isso a gente precisa ter essa flexibilidade, né? E essa entrega, porque o Hermógenes mesmo disse, né? Entrega, confia, aceita e agradece. Não lembro se é dele essa frase, mas é uma frase muito conhecida no nosso meio, né? Terapêutico. Aceita, entrega e agradece. Isso. E é isso, né? Mas esse confiar é o grande desafio, né? Porque esse confiar vem de tecer a partir do coração, né? Fiar com o coração, né? Sim. Aí a gente só consegue confiar se a gente confia na gente mesmo, né? Então, nesse sentido de confiar no nosso próprio coração, na nossa intuição, no nosso ser, nessa força maior que está aqui dentro, né? E aí exige um processo de voltar para casa, né? De reforma íntima, né? De autoestudo. E aí é um grande desafio, porque é um trabalho que não tem pílula, né? Não tem pílula para confiar, não tem pílula para entregar, não tem pílula para nada. É um trabalho, né, profundo aí com, né, terapia e tudo. Então, e aí é isso, né? A gente trabalha o mês todo uma virtude, né? E aí ao longo da prática eu vou falando sobre ela, vou trabalhando, vamos trabalhar agora a humildade, né? No guerreiro humilde, vamos trabalhar a coragem. E a gente vai trabalhando em cada postura, eu vou falando um pouco. E aí, como é que tá a sua atitude interna? Tá conseguindo se entregar à prática ou tá querendo controlar? Tá com expectativa? Tá pensando no futuro, né? Então é isso que eu trago para a prática, né? Esse olhar mais da psique, né? De como que a gente está atuando no mundo através do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, das nossas relações, dos nossos hábitos, crenças, padrões, né? Então isso tudo vai sendo trabalhado na aula. E a autoobservação, isso é interessante também, porque a gente que trabalha como terapeuta, muitas vezes a gente faz um trabalho corporal e pergunta, onde é que tu tá sentindo medo? A pessoa não sabe. Ela nunca parou para pensar onde no corpo o medo pode estar, né? Onde está a tristeza. Então, a partir do momento que a gente chama a atenção da pessoa para este processo, ela também ganha em autoconsciência. Isso, com certeza. Mari, são 9h15. Eu acho que a gente poderia começar a meditação até para dar tempo de fazer e ainda conversar um pouquinho no final para ver o que o pessoal sentiu. Vamos. Então, vou convidar vocês para buscarem uma postura que seja confortável, aí no cantinho onde você tá. Pode sentar numa cadeira, pode sentar no sofá, pode deitar, o que você sentir, o que seu corpo permitir, tá? E aí a gente vai, nesse momento agora, fechar um pouquinho os olhos, respirar fundo. Soltando o ar pela boca, tá? Então a gente vai se esvaziar um pouquinho de tudo aquilo que a gente experimentou no dia de hoje, nas últimas horas. Respira fundo.
E vai soltando o som do ar, o som da alma, primeira letra do Om. Inspira fundo. Faz mais 3 vezes. A última, capricha, respira fundo. Relaxa. E agora, ainda de olhos fechados, percebe como está o seu corpo. Faz um auto-scan, observando os pés, as pernas, quadris, vem. Observa todo o seu tronco, braços, costas. Observa o peito, sente o seu coração. Observa a cabeça, o pescoço, a face. Ele vai respirando fundo. E expirando lento e longamente. Agora só pelas narinas, a boca fechada. Respira fundo. Expira longo e lentamente. E foca toda a sua atenção na sua respiração. Vai abrindo espaço interno no seu corpo e na sua mente com a sua respiração. Então, eu convido agora vocês para fazerem o yoga escando o corpo. Então, a gente vai levar a atenção para os nossos pés, vai inspirar e expande os pés com a sua consciência. E ao expirar, relaxa completamente os seus pés. Observa o relaxamento dos pés. Leva a atenção para as suas pernas. Inspira, expandindo as suas pernas. E ao expirar, relaxa completamente as suas pernas. E observa o relaxamento das pernas e dos pés. Leva agora a sua atenção para os seus quadris. Inspire, expande bem os seus quadris. E ao expirar, relaxa os quadris, sente eles derretendo para o chão. E observa o relaxamento dos quadris, pernas e pés. Agora leva atenção para o seu ventre. Inspire, expande bem o seu ventre. E ao expirar, relaxa camada por camada o seu ventre. Observe o relaxamento do ventre, dos quadris, pernas e pés. E visualiza toda essa parte inferior do seu corpo, criando raízes profundas na direção do centro da Terra. Sente o enraizamento de toda essa parte inferior do seu corpo com o útero sagrado da Terra. E respira fundo, expandindo o seu peito, o seu coração, sentindo gratidão por esse planeta que é a nossa casa.
Vamos inspirar agora, expandindo todas as costas, lombar, coluna torácica, escápulas. Ao expirar, relaxa todas as suas costas e observa o relaxamento das costas. Agora leva a atenção lá na frente do corpo, inspira expandindo o abdômen, o tórax e o peito. E ao expirar, relaxa o peito, o tórax, o abdômen e observa o relaxamento de todo o seu corpo. Leva atenção para os braços, vamos inspirar expandindo os ombros, braços, mãos. E ao expirar, relaxa os braços, ombros, mãos. E observa o relaxamento de todo o seu corpo. Agora leva atenção para o pescoço, vai inspirar expandindo o pescoço, a nuca, o couro cabeludo, a pele de trás da testa. E expira relaxando a testa, couro cabeludo, pescoço, nuca. Observe o relaxamento. Inspira expandindo a garganta, o queixo, as bochechas, as têmporas, os ouvidos. Expira, relaxa toda a sua face, relaxa um pouco entre as sobrancelhas, relaxa lá no fundo dos olhos, dos ouvidos. Deixa a língua descansar no chão da boca. Relaxa a base do crânio, cérebro. Por alguns instantes apenas observe o relaxamento de todo o seu corpo. Observe o fluxo espontâneo, natural da sua respiração. Se os pensamentos surgirem, deixe eles passarem. E volta a observar o fluxo espontâneo, natural da sua respiração. E devagar, no seu tempo, vai fazendo uma respiração profunda, longa. Vai observando o fluxo de energia no seu corpo, vai observando o estado da sua mente. Respira fundo. Bem suavemente. No seu tempo, vai abrindo seus olhos, vai voltando, sentindo como é que você está, como foi a experiência, o que mudou, como está a sua vibração, como está a sua energia. Escrevam aí nos comentários como está a energia de vocês agora, depois da meditação. Estou prontinha para dormir. Final do dia, né? Maravilhoso. Muito legal essa conexão com o útero da Terra. Me senti super acolhida.
sensação bem gostosa mesmo, de paz, né? De aconchego, de proteção. Zen total. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Que a gente está fechando o nosso Isso, encontro. gente. A gente tem 5 minutinhos. Então, se alguém... Ó, revigorada, a Ana Rata, da Urca, Ana Maria. Ana Maria foi minha aluna na formação. É muito gostosa essa conexão. A Débora está dizendo prática maravilhosa. A Débora é aqui de Laguna, aqui pertinho de mim. Quer dizer, de Imbituba morando em Laguna, né? Mas aqui é quase tudo grudado uma coisa na outra. É isso. A gente fez uma prática hoje bem iniciante, assim, né? Bem só para sentir um pouquinho como a gente pode fazer o yoga, né? Através dessa atenção plena, né? A gente se conectar um pouquinho. Traz uma calma, né? Com certeza, amanhã eu te digo, mas com certeza essa noite vai ser bem dormida. Estamos todos precisados de uma noite bem dormida. O yoga dá isso, né? Tem esse efeito colateral. A gente começa a dormir melhor. Sim, sim. Praticar yoga. E, bom, já que ninguém tem pergunta, eu vou perguntar, então. Muito bom, me senti em um lugar maravilhoso, Cleci Beber. Boa Deve noite. ter alguma diferença, né, Mari, entre praticar, entre as posturas para quem pratica de manhã e para quem pratica à noite, eu acredito, né? Até em função dessa questão sono. Essa questão, né? O ideal para se praticar yoga é de manhã, eu acho. Sim, você começar o dia, se conectar. Dá energia pro dia, né? O ideal da noite seria fazer uma prática bem suave, né? Uma prática restaurativa, interativa, algo que fosse mais meditativo, contemplativo do que físico, né? Para você não despertar. Então, o Ayurveda fala muito isso, né? Se a pessoa é pita e você faz uma prática forte à noite, ela vai ficar pitada, vai fritar a noite toda, por exemplo, né? Já o Kapha não sente tanto isso, né? Porque ele é meio preguiçosão e tudo, pancharrão. Então, mesmo uma prática forte não vai tirar o sono dele. E o Vata, que né, tem muita insônia, tem essa falta de rotina, também não pode fazer uma prática puxada à noite. Então, o ideal é uma prática mais suave à noite para todo mundo. Sim. Ó, essa que entrou deve ser praticante, porque a fotinho dela tá numa postura. Ela já foi do espaço, a Camila. A Cleci é tua aluna? A Cleci é sogra. Ah, tá. E a sogra pratica, Mari? Sogrinha amada. Eu tô tentando. Vamos ver se ela se anima, mas ela tem umas questões físicas, né? Tá medrosa ainda. O filho ficou 20 anos negando yoga e agora tá 7 meses. Se apaixonou. Yoga. Nós temos 25 segundos, Mari. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração, maravilhoso te ter aqui, com essa tua alegria toda e toda esse teu conhecimento a respeito da prática, essa experiência de vida. Então, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. Eu que agradeço, querida. Beijo enorme.